Olá, turminha do quarto ano. Olha a tia Ana aqui mais uma vez. Hoje a tia veio trazer para vocês o nosso resuminho sobre o primeiro capítulo de geografia do nosso livro. Vamos lá? No capítulo 1, ele tem como título Onde Estou? E ele vai trazer para a gente umas guias e direções para a gente se localizar no nosso ambiente, na Terra, e saber de qualquer lugar a direção em que estamos. Logo no primeiro capítulo, nós temos o tópico de que nem tudo é o que parece. Por exemplo, o nosso Sol, ele nasce sempre a leste e se põe sempre a oeste. E independente do lugar onde nós estivermos, se é na nossa casa, no sítio, na praia, na casa dos nossos avós, dos nossos familiares, a direção do Sol pode mudar conforme a que você vê na sua casa, que é o lugar onde você sempre está. Mas sempre onde o Sol nasce será leste e onde sempre o Sol se põe será oeste. E nós temos também o movimento aparente do Sol. O que é o movimento aparente do Sol? É o deslocamento que o Sol dá durante o dia. Ele se nasce a leste e ao meio-dia ele está lá em cima, bem centralizado, e à noite ele se põe a oeste. E esse movimento aí não é o Sol quem faz, é o nosso planeta Terra que faz o seu movimento, que gira e faz com que percebamos que o Sol está se movimentando. Mas não é o Sol que se movimenta exatamente, é o nosso planeta que está se movimentando. Por isso que o nome é movimento aparente do Sol, porque a aparência é que o Sol está se movimentando, mas na realidade é o nosso planeta Terra. Já no tópico 3, nós temos as voltas que o mundo está. Nosso planeta, né, ele tem várias formas de movimentação. Nós temos dois movimentos que são super importantes e conhecidos pela gente, que é o movimento de rotação e translação que a Terra dá. Mas nós temos outros tipos de movimento, mas os mais importantes que nós vamos ver agora é o movimento de rotação e translação. Vamos ver primeiro aqui no tópico 4, o mundo gira, o primeiro movimento realizado pela Terra, que é o movimento de rotação, onde o que define o dia e a noite, ou seja, onde o Sol está iluminando é dia e aonde o Sol não está iluminando é a noite. E as voltas em torno do Sol é o movimento de translação, que é o que define as estações do ano, de acordo com os movimentos que a Terra vai dando, as estações do ano vão sendo definidas. Já no tópico 6, todos os lugares têm direção, nós vamos ver que quando nós apontamos o nosso braço direito para onde o Sol nasce, nós temos a direção leste. Consequentemente, o braço oposto nós temos o oeste. À nossa frente nós temos o norte e nas nossas costas nós temos a direção sul. Isso independente de qualquer lugar em que nós estamos, se fizermos essa diquinha, sempre teremos as coordenadas da nossa rosa dos ventos. No capítulo 2, o mundo visto de cima, nós vamos ver as diferentes representações do nosso planeta, né? E da nossa região através de mapas e satélites. Então, os primeiros mapas, eles não eram feitos em papéis como hoje em dia, nem impressos. Eles eram feitos em rochas, pedras e papiros também, que era uma folha bem diferente da que nós temos hoje em dia. Já vendo do alto, né, olhando o nosso planeta do alto, né, o nosso planeta Terra do alto, observando ali os continentes, nós vimos isso através das imagens de satélite. Olha a evolução, né, galera? De pedras, rochas para satélites, algo bem moderno. Aqui nessa época aqui das rochas, eles só tinham uma visão, né, ampla ali do que eles estavam vendo a olho nu, do que eles conseguiam, né, observar através das navegações. Já aqui nós temos a visão como um todo. Aí nós temos lendo alguns mapas. Quando a gente pega um mapa para ler, nós temos alguns elementos que nos ajudam a facilitar a leitura desse mapa. Um desses é o título que vem logo acima do mapa, né? Dizendo sobre o que ele fala, sobre o que ele retrata.
Nós temos também a orientação, que é a nossa rosa dos ventos, que ela vai dizer, né, em que direção está esse mapa. A escala, que vem dizendo a redução que esse mapa teve. A legenda, que diz, né, as cores que estão no mapa e que essas cores representam. E a fonte, da onde foi tirado esse mapa. O que os mapas mostram? Nós temos 3 tipos de mapas que foram trabalhados nesse bimestre. O político, né, que ele tem uma divisão mais de estados, cidades, países, né, uma divisão mais política. O físico, que mostra mais sobre o clima, sobre o relevo. E o temático, que é aquele mapa que tem um tema. Por exemplo, a quantidade de mulheres que existem em tal país. Existem mapas, né, que mostram a quantidade exata de mulheres ou de homens ou de crianças que existem em cada lugar. Então, isso é um mapa temático, um mapa que possui um tema. No capítulo 3, o Brasil em partes, nós vamos ver, né, a nossa região brasileira, né, o nosso país, visto de diversas formas, né, como que é dividido o nosso país. No primeiro tópico, onde começa e onde termina o lugar, nós vamos ver 3 formas de demarcar o início e o fim de cada lugar. Por exemplo, para eu demarcar um espaço entre os municípios, eu digo que entre um município e outro há limite. Já entre um estado e outro, eu digo que eu tenho uma divisa. E para demarcar um país do outro, eu tenho uma fronteira. Mas, tia, essa demarcação, como que ela é feita? Eu tenho realmente um muro que divide um município, um estado, um país? Não, são linhas imaginárias. E essas linhas imaginárias, elas podem ser feitas através de algo natural, por exemplo, um rio que separa um município do outro, ou um estado do outro, e ali há uma ponte para você passar, ou uma placa que diz, né, que ali é a divisa de um estado para o outro, ou uma fronteira de um país para o outro. Isso tudo são linhas imaginárias, como nós falamos. O Brasil e seus vizinhos. Aqui a gente vê, né, que o Brasil ele é o maior país da América do Sul. E aqui a gente consegue ver os países que fazem fronteira com o Brasil, ou seja, os seus vizinhos, aqueles países que estão bem grudadinhos do Brasil. Nós temos aqui a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, Venezuela, Colômbia, Peru, são os países vizinhos do nosso. Já as várias partes do país, né? Nosso país ele é dividido em regiões, né? Nós temos aqui a região, cadê a setinha? A região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a sudeste e a sul. E nós temos unidades federativas. O que são unidades federativas? É aquilo que vai organizar o nosso país. E o nosso país ele tem um Distrito Federal, que é onde fica ali, né, todo o desenvolvimento de Brasília, né, todo o polo político do nosso país. Nosso país ele tem 27 unidades federativas, mais o Distrito Federal, ou seja, ele tem 27 unidades federativas. Ele tem 26 estados, mais o Distrito Federal, que é onde acontece toda a organização política e administrativa. E os municípios brasileiros, né, eles são territórios que fazem parte de um estado. Já os distritos fazem parte do município e é uma forma de organização político-administrativa que vai conseguir fazer com que os municípios se administrem e se organizem da melhor forma. No capítulo 4, a gente tem como título O Brasil nem sempre foi assim. Ou seja, o mapa que nós temos hoje do nosso país, ele nem sempre foi assim. E nós vamos ver aqui nesse capítulo a evolução da divisão territorial do nosso país. Então, antes da chegada dos europeus, aqui no Brasil, né, no nosso país, já tínhamos pessoas que habitavam, que eram os indígenas. E os indígenas, eles eram distribuídos sobre o nosso território de acordo com suas aldeias. Então, aqui a tia trouxe para vocês um mapa que representa um pouco sobre cada aldeia que tinha aqui no nosso país e como elas eram distribuídas. Depois, quando os portugueses chegaram aqui no nosso país, os europeus chegaram, eles começaram a dominar mais pelo mar, né? Porque eles chegaram por navegações.
Então, eles começaram a ter primeiro domínio sobre essa parte do litoral, parte perto do mar. E eles começaram a desbravar o nosso país aos poucos e não consideraram nenhuma divisão feita pelos povos indígenas anteriormente. Aí, Portugal e Espanha fizeram um tratado que foi chamado Tratado de Tordesilhas, onde a parte do litoral, que é essa parte verde, calma aí, cadê a setinha que a tia vai encontrar? Aqui a tia encontrou a setinha. Essa parte verdinha aqui ficou pertencendo a Portugal e essa parte amarelinha aqui ficou pertencente à Espanha. E Portugal dividiu a sua faixa etária de terra em 15 partes, que foram chamadas de capitanias hereditárias. Mas, tia, por que capitanias hereditárias? Porque eram passadas de pai para filho, de geração em geração. Então, Portugal tinha 15 capitanias hereditárias, 15 faixas de terra. E Espanha não tinha dividido sua parte ainda não. Essa linhazinha aqui, galera, era uma linha imaginária também, tá? Não era uma linha que existia. E aí a gente vai ver a expertise de Portugal contra a Espanha. Por quê? Como essa linha aqui não existia... Cadê essa tia que sumiu de novo? Calma, deixa a tia achar. Aqui. Essa linha aqui, como ela era uma linha imaginária, ela não existia de verdade. Portugal começou aos poucos a invadir a terra da Espanha. Muito espertinho Portugal, né, galera? Começou a invadir as terras da Espanha. E aí começou a ter uma nova divisão política. Lá em 1882, olha esse mapinha aqui que a tia trouxe, ó. Depois de invadir, Portugal invadir lá as terrinhas da Espanha, nós tivemos uma divisão chamada de província. E quem governava o Brasil aqui nessa época das províncias, em 1882, eram os imperadores. Já aqui nas capitanias hereditárias, era o rei de Portugal, tá, meus amores? Depois disso tudo, passados-se alguns belos anos, o Brasil começou a ser governado por uma república, ou seja, tinha um presidente. Então, o Brasil começou a ser dividido em estados. Lá em 1889, se a tia não está enganada. Poucos e muitos anos, né? 1889. Já que, com o passar dos anos, né? De 1889, ainda na República, aqui também, galera, era República, nessa última divisão. O Brasil começou a doar terras, a vender terras e a conquistar terras de seus vizinhos, né? Dos países que eram vizinhos dele. E a partir daí, ele começou a pegar o Acre. Ele pegou o Acre, ó, aqui não tinha Acre, e aqui tem o Acre. E outras partes também, olha como é que o Amazonas era e olha como é que ele ficou. Ainda dividido em estados, ainda sendo governado por presidente em forma de república, o Brasil até hoje possui essa formação. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima aula, galerinha!